Buenos, caros alunos dos sextos anos, nós estamos retomando as aulas e retomamos a partir do ponto em que nós tínhamos parado. O ponto que nós tínhamos parado era os conceitos de coordenadas geográficas. Nós vamos retomar a partir desse ponto fazendo uma apresentação de um slide apenas, e vamos trabalhar em cima desse slide o assunto coordenadas. Nós temos que lembrar, então, dois conceitos básicos dentro das coordenadas geográficas, que é os conceitos de latitude e de longitude. É isso que nós vamos explorar hoje. Nas aulas passadas, nós havíamos explorado a partir do Google Earth, que é aquele programa que projeta uma série de dados sobre uma base que seria o planeta Terra, né, na sua esfera. E aí vai planificando, dependendo da situação que você vai projetando. Então, nós vamos, a partir de uma projeção, de um slide apenas, tentar explorar isso, né? Então, vamos colocar essa apresentação aí na tela para nós tentarmos entender do que nós estamos falando, certo? Então tá aí. O que nós temos aí? Primeiro que nós temos que estar atento que latitude e longitude, eles partem de dois princípios básicos, que é a linha do Equador, essa então é a linha do Equador, e o outro, a longitude, parte do princípio que é o meridiano principal, o meridiano de Greenwich. Então, linha do Equador, por que o termo Equador? Porque existe um país chamado Equador aqui? Não, na verdade, esse país chama-se Equador por causa dessa linha. O que tem a ver o termo Equador? Ele vem do termo equa, de igual, ou seja, há uma divisão em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, divide as terras em partes iguais, metade hemisfério, hemis é metade, metade da esfera sul, metade da esfera norte. Então, nós temos hemisfério norte, hemisfério sul, a metade da esfera sul, a metade da esfera norte, e a partir dessa linha, que é a linha do Equador. A outra linha que nós dividimos a Terra em dois hemisférios é o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich leva esse nome porque existe aqui, na cidade de Londres, um bairro chamado Greenwich, e nesse bairro tem um observatório astronômico. E aí a gente tem que pensar, por que definiram que aqui é a linha da onde se conta as referências para horas atrasadas, ou melhor, adiantadas, ou horas atrasadas em relação a esse meridiano? Porque esse meridiano aqui ele é imediatamente oposto a esse meridiano, ó, de 180 graus. E aqui no meridiano de 180 graus, você quase não tem terras emersas, poucas terras emersas, né? Aqui está a continuação dele. Você tem poucas terras emersas. E aí, pelo fato de ter poucas terras emersas, é aqui que inicia o dia. Então, o dia começa ou termina aqui. De um lado é um dia, do outro lado é outro dia. Mas esse é um outro conceito que a gente vai explorar depois, porque não vai dar tempo para explorar nessa videoaula. Então, nós vamos, porque o assunto nosso aqui hoje é latitude e longitude, basicamente esses dois assuntos. Então, primeiro vamos definir o que é latitude. Latitude é a distância em graus, medido a partir da linha do Equador. Então, vamos olhar o ponto C aqui, ó. O ponto C, olha aqui, ó, aqui as marcações, 0 graus da linha do Equador, 10 graus, 20 graus. Então, o que acontece? Ó, o ponto C está distante da linha do Equador, 20 graus. Distante da linha do Equador, 20 graus.
está marcado mais ou menos aí na região do Rio de Janeiro, né? O ponto D está distante da linha do Equador 10 graus. Então, é a distância dele em relação à linha do Equador. Então, a gente vai dizer que a latitude do ponto C é 20 graus sul. E aí a gente completa o conceito de latitude. Latitude é a distância em graus, medidos a partir da linha do Equador, em direção ao sul ou em direção ao norte. Então, o que vai acontecer? O ponto A, por exemplo... O que eu fiz? Vamos voltar lá. O ponto A, por exemplo, ele está distante da linha do Equador 50 graus, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ele está distante da linha do Equador. Então, a latitude do ponto A é 50 norte. Olha o ponto B. O ponto B está distante da linha do Equador 40 graus. Então, ele está 0, 10, 20, 30, 40 graus distante da linha do Equador. Isso é latitude. O que é longitude? Longitude é qualquer ponto distante da linha do meridiano de Greenwich, contado em graus também. Então, vamos pensar no ponto D aqui, ó. Quanto que o ponto D está distante da linha do Equador? Ele está distante da linha do Equador 20 graus. Ó. Então, o que a gente vai dizer? A longitude do ponto D é 20 graus em direção a leste. Então, ele está indo em direção a leste. Os números estão caminhando em direção a leste. Então, isso quer dizer o quê? O ponto D está distante da linha do meridiano de Greenwich, 20 graus em direção a leste. O ponto B. Quanto que o ponto B está distante da linha do meridiano de Greenwich? O ponto B está distante da linha do meridiano de Greenwich 80 graus, certo? E o ponto C? O ponto C, o ponto B está distante da linha do meridiano de Greenwich 80 graus leste. E o ponto C? O ponto C está distante da linha do meridiano principal, do meridiano de Greenwich, 40 graus oeste. Está indo para oeste. O ponto A, distante da linha do meridiano de Greenwich, 20, 40, 60, 80, 100 graus oeste. Então, aí a gente define o outro conceito, que é o conceito de longitude. O conceito de longitude é a distância em graus do meridiano de Greenwich, e ele pode ser leste ou oeste. Acrescentando mais uma informação. As latitudes, elas vão de 0 a 90 graus sul e de 0 a 90 graus norte. As longitudes vão de 0 a 180 graus oeste e de 0 a 180 graus leste. É outra informação que a gente tem que ter para nós não fazermos confusão. Então, quando a gente tem as duas definições de latitude e de longitude, nós encontramos o que é um ponto específico. Vamos, então, olhar os dois conceitos ao mesmo tempo. Então, nós podemos dizer que o ponto C tem latitude 20 graus sul e longitude 40 graus oeste. O ponto A tem latitude 50 graus norte e longitude 100 graus oeste. O ponto B, ele tem latitude 40 graus norte e longitude 80 graus leste. O ponto D tem latitude 10 graus, 20 graus, não, 10 graus está certo. O ponto D, então, retomando, o ponto D tem 10 graus de latitude sul e 20 graus de longitude leste. Então, essas são as definições
de latitude e de longitude. O conceito é esse, está lá no livro de vocês, né, os conceitos de latitude e longitude. É importante ter claro o que é latitude e o que é longitude, qual é a definição, como é que ela se processa, como é que a gente encontra esses dados, como é que a gente encontra essas posições especificamente. Seria isso, né? Vamos interromper o compartilhamento aqui e vamos retomar a imagem. Então, o objetivo dessa aula é nós falarmos sobre os conceitos de latitude e longitude. Creio que ficou evidente ali nas formas como a gente buscou as informações. Mais importante ainda vocês retomarem isso a partir da leitura no livro didático, porque ele vai tirar e vai esclarecer mais algumas situações que, porventura, ficarem. Então, um grande abraço e até a próxima aula.